Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Vamos continuar aqui, irmão, esse terceiro vídeo, falando ainda a respeito do apóstolo, do falso apóstolo, anticristo, apóstolo Marcelino. Por que eu falo anticristo? Porque ele está com o espírito do anticristo, o espírito do erro. E o espírito do erro é aquele que vai pregar erros da Bíblia, vai desmentir Jesus. Você sabia, irmão, que os pastores da teologia estão fazendo vocês blasfemarem contra o Espírito Santo? Nós temos, irmão, mais ou menos, deixa eu ver aqui, nós temos a primeira blasfêmia. A primeira blasfêmia é aquela que é contra o Espírito Santo, que não tem mais perdão. E quem é essa pessoa? Bom, irmão, nós não podemos apontar o dedo. Só Deus conhece essa pessoa que blasfemou contra ele. Nós temos uma outra blasfêmia chamada, está na Bíblia, que eu vou trazer para vocês. Nós temos também a blasfêmia contra a palavra de Deus. E blasfemar, irmão, contra a palavra de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Nós temos também pecados para a morte, que Deus diz que não pede para o pastor orar. E esse sinal é quando você está orando na pessoa e a mão sair do lugar. Aí é o sinal que Deus disse que não é para orar para essa pessoa. Isso está na Bíblia, tá, irmão? Está aqui na Bíblia que eu vou trazer para vocês em breve. Tudo que eu falo está aqui. Quando você pôr a mão na cabeça de alguém e a mão sair, de repente, é porque não é para você orar mais para essa pessoa, porque ela já blasfemou contra o Espírito Santo. E Deus já está avisando ao seu profeta, ao seu pastor, que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Tá? Então os pastores estão fazendo vocês, como o apóstolo Marcelino, blasfemarem contra o Espírito Santo, contra a palavra. E como eu já falei, blasfemar contra a palavra é blasfemar contra o Espírito Santo, porque a palavra é o Espírito Santo, é vida e Espírito. Veja o erro que vocês estão cometendo, irmão, O intuito desses pastores e os falsos apóstolos é fazer com que vocês pervertam o Evangelho, diga que Jesus é mentiroso, é contradizer a Bíblia, é blasfemar contra a palavra de Deus. E isso eles já estão fazendo, porque os pastores já fizeram pacto com a Igreja Católica, com o Papa. E não é à toa que você já vê o símbolo, a marca, que é o crucifixo. E vocês estão dormindo. Uma coisa que eu quero revelar aqui para vocês, irmão, que a Bíblia diz, Jesus falou na Bíblia, que o espírito do erro viria para as mentes daqueles que vivem à vontade. Irmão, quem é esse que vive à vontade? Vou aqui revelar para vocês quem é esse. Quem são esses que vivem à vontade? São aqueles cristãos antes do coronavírus viviam à vontade. Só viviam adorando, mas o coração estava longe. Na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Antes do coronavírus vir, era assim que acontecia. Cristão mais adorando do que buscar examinar as Escrituras. Muitos cristãos sem entendimento são presas fácil de qualquer anticristo, de pastores, de bodes, lobos, falsos apóstolos, enganarem. Porque todos os pastores da teologia, os padres, os papas, os governos poderosos, eles sabem que milhões de ovelhas na face da terra não sabem nada da Bíblia, de todo o conhecimento da Bíblia, não sabem nada de toda a verdade da Bíblia. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem ensina a toda a verdade. Os especialistas, eles fazem pesquisa das pessoas. E eles viram que milhões de pessoas, não tem contagem, não entendem nada da Bíblia. Então são presas fácil de se enganar com uma palavrinha chamada prosperidade, chamada liberdade. Então os cristãos, irmão, que vivem à vontade são aqueles que estão aí dizendo:
Calado é mais melhor do que falar. Nós aprendemos mais calado do que são esses. Estão à vontade. Estão à vontade. Aqueles que estão falando mais de família, pregando mais de famílias, de pobre, de pessoas, esses são os que vivem à vontade e o espírito do erro já vieram para sua mente. É tanto que eu ensino, eu mando os vídeos, as mensagens para o mensageiro de cada um. Mas depois eles começam a postar as mesmas heresias de mensagem das ilusões. Porque o espírito do erro já estão nessas pessoas, nesses falsos chamados falsos cristãos, e ímpios se disfarçados de cristão. São joios misturados com trigo. É trigo dizendo para o joio, somos irmãos, vamos nos amar. Sacode, irmão, sacode. Sacode com irmãos traidores, tá? E eu quero dizer que não me confunda, tá bom? Não me confunda. Mate a fome de quem tem fome, porque é o segundo mandamento. Nós amar o próximo, né? É nós praticar essa obra. É da feira, ver o irmão com fome, dar comida. Pratique esses mandamentos, o segundo mandamento. Mas só que muitos estão praticando mais o segundo do que o primeiro. Estão adorando, estão publicando mais, cantando dentro da igreja e não estão pregando e não estão amando o primeiro mandamento. Não estão sendo imitador de Cristo e nem de Jesus. Isso é terrível, isso é terrível. Mas glória a Deus, irmão, glória a Deus. Eu sei que Deus vai trazer de volta esses que contradizem a Bíblia, que está contradizendo Jesus. Deus vai trazer de volta, vai acordar a muitos. Deus vai tirar da igreja dos lobos, dos pastores da teologia. Deus vai tirar e vai juntar os verdadeiros apiscos com os verdadeiros irmãos. Aqueles que estão pregando segundo só falam o que diz a Santa Escritura. Esses são os verdadeiros, tá? Os que praticam. Não é somente pregar o Evangelho, somente ler a Bíblia. Não, tem que praticar, para que as pessoas vejam que você é santo, que é perfeito, tá? Porque todos os pastores que dizem, todo mundo prega o Evangelho, todo mundo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Meu irmão, pelo amor de Deus, nenhum pastor da teologia conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É por isso que erram tanto. Quem disser que leu a Bíblia 30 vezes, 40 vezes, é mentira. Eles erram e tropeçam na palavra. É mentira, né? Mas é como Paulo falou. Contanto que pregue Jesus é o que importa. Porque muitas pessoas serão salvas pelo nome, só que isso é no dia da grande tribulação. Muitos irão clamar o nome. Mas não pense que você chamar o nome de Jesus vai ser salvo. Porque pessoas incrédulas, ateus, fanáticos, cristãos também que se venderam para os governos, que será salvo se clamar o nome. Ô irmão, pelo amor de Deus, nunca se isola em palavras citadas pelos pastores, pelos falsos pastores bode. Lembre-se de que Jesus falou. O que adianta, eu vou falar dessa forma, tá, irmão? Porque lá está escrito dessa forma. O que adianta chamar Senhor, Senhor e não faz o que Ele manda? Então eu vou falar da outra forma. O que adianta clamar o nome de Deus se você não faz o que Ele manda? Pelo contrário, está se misturando à nação que não são de Deus. E esse é o motivo que Deus vai castigar a sua casa rebelde. Como muitos já foram cortados, muitos dos cristãos já foram cortados com coronavírus, porque eram pessoas que não queriam ouvir os alertas dos verdadeiros cristãos. E Deus falou, Deus vai lembrar isso para vocês cristãos, se não se converterem verdadeiramente e voltar ao primeiro amor. Jesus vai dizer para vocês, eu mandei profetas, eu mandei discípulos, eu mandei sábios, eu mandei meus verdadeiros adoradores, mas vocês preferiram mais ouvir o seu líder do que a minha palavra, que eu deixei escrita pelos meus apóstolos. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. É isso que vai acontecer com vocês, que estão postando mensagens de cifras,
publicando vídeo de pastores corrompidos que se venderam. Claro que ele não vai dizer para vocês que se venderam, mas eu conheço que eles já se venderam, porque eles estão pregando outra doutrina. Eles mudaram a lei de Deus, estão pregando de paz, somente de paz. Aí eu pergunto, onde é que fica meu Jesus? Só está pregando de paz, um futuro melhor. O futuro agora vai ser melhor, não vai ter... Irmão, onde é que fica meu Jesus? Vocês estão chamando meu Jesus de mentiroso? Quando Jesus diz que quem deseja o dia do Senhor, que é o dia de Jesus à vinda, não será luz, será treva. Será trevas. E vocês estão blasfemando Jesus por causa desses pastores da teologia. Bom, irmão, estou aqui para falar aqui de um casamento que se corrompeu. Um casamento que se corrompeu. E esses dois casais, eu morava lá junto na vila, em Aracaju. E esta mulher, essa jovem, que disse que era cristã, ela fez curso de teologia. Então eu falei para ela do Apocalipse. Sabe o que ela falou para mim? Ela disse que os cristãos estão entendendo o Apocalipse errado. Veja o que a teologia faz. E essa pessoa que disse que é cristã, essa moça, era humilde. Ela é muito humilde, né? Me tratava bem, humilde, uma pessoa humilde. Não gostava de contender nem de confusão, era humilde, né? Então ela desprezou a minha repreensão de Deus, né? A repreensão de Deus que vem da Bíblia, do próprio Jesus. Então ela não pregava, ela achava ruim quando eu repreendia ela. Então ela vivia à vontade. Do trabalho para casa, vivia à vontade. Você sabe o que aconteceu, irmão? O casamento foi para água abaixo. Todos aqueles que se levantam contra um ungido do Senhor para dizer que eu estou mentindo, tem um preço a pagar. Não que eu deseje isso, jamais. Jamais vou desejar o mal a ninguém. Mas Deus deixou essa profecia, que ninguém despreza, zomba dos seus ungidos. Então o casamento, ela deixou o marido, né? Porque o casamento não estava nada bom. Claro que os dois deram brecha. Não foi um, mas os dois deram brecha. Não estavam vigiando. Pelo contrário, estava blasfemando o próprio Apocalipse. Porque aprendeu da teologia isto. Aprende dos pastores da teologia isto. Então ela pagou o preço. Ela não era mais feliz no casamento, né? Ela não era mais feliz no casamento. Mas ela disse para mim que amava ele, né? Então chegou um momento que não deu certo. Não sei o que realmente houve, que ela se separou. Tem muito tempo, né? E essa pessoa ela conheceu na igreja, né? Porque essa pessoa, que é um amigo meu, que eu não posso revelar o nome, que é um irmão, que é quase um irmão para mim, desde que eu era jovem, de criança, a gente, né, são quase irmão, amigos, quase irmão. Então não posso revelar, né? Tem que respeitar. Mas se ele pregar outra doutrina, e além da doutrina do Senhor, claro que eu vou defender a palavra de Deus, mas eu não vou citar o nome dele. Mas o eu repreender ele, a palavra, as pessoas vão ver quem foi que falou, quem está mentindo, quem está pregando outro evangelho. Mas eu não vou citar o nome dos meus amigos que são irmãos de verdade, dos meus amigos de infância, eu não vou citar o nome. Mas eu vou repreender, desfazer o que ele está ensinando ao mundo, às pessoas, tá? Então, irmão, o casamento dela não estava bom. Que o marido era muito ambição, era ambicioso, era doido, né? Ganancioso por dinheiro, né? Então, isso aí, você veja aí, irmão, você veja o que acontece. Pessoas que decidem ficar calados, não contender contra Satanás, não contender contra as mentiras daquelas pessoas que o diabo usa a boca, usa a mente para pregar outro evangelho. Então essas pessoas não querem mais contender, porque os pastores ensinam que não pode contender com ninguém. Jesus não contendeu com ninguém, ô irmão, sabe, me desculpa, isso é uma baita de uma grande mentira.
Paulo discutiu com os helenistas, como eu já provei. Jesus discutiu com os fariseus. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus envergonhou a imagem dos fariseus. Ou você acha que Jesus ia respeitar esses homens, deixar eles enganar as pessoas e levar as pessoas para o inferno? Me responda. Você acha que Jesus ia respeitar esses homens, deixar ficar calado? Não, irmão. Jesus veio fazer o que o Pai mandou. Jesus veio julgar os pobres, julgar os reis, os governadores da terra, repreender, corrigir, repreender os governadores da terra. Jesus repreendeu o magistrado, Pilatos, o governador, o presidente, rei da terra. Jesus repreendeu. Daniel estava na Babilônia, mas Daniel repreendeu, julgou Nabucodonosor, esse magistrado, esse presidente rei Nabucodonosor. Daniel repreendeu ele. Ou você acha que Daniel vai aceitar tudo que o magistrado diz da Babilônia? Vai ficar calado? Não, irmão. Deus, que eu vou trazer esse tema. A casa da Babilônia, a Babilônia começou sendo casa de Deus, casa de Deus. Então Deus mandou que Nabucodonosor fosse pegar aquele povo lá de Israel para trazer para a Babilônia. E Deus ia dar tudo para o rei da Babilônia. Tanto os animais como prosperidade, todos os reinos estavam na mão de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor estava sendo escolhido, era o escolhido servo de Deus. Isso está na Bíblia, que eu vou trazer esse mistério para vocês. Só que depois, irmão, ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Então Deus já trabalhou de trazer os seus profetas, os seus sábios. Deus já trabalhou, Deus deixou tudo pronto, tudo preparado. Trouxe Daniel para dentro da Babilônia, porque ali ia haver uma contenda. Daniel contendendo com o magistrado, o presidente Nabucodonosor. Então Daniel repreendeu, porque Nabucodonosor estava pervertendo os direitos do pobre. Estava maltratando o pobre, matando seus profetas, os servos do Senhor. Era terrível. Ou você acha que Daniel vai ficar calado? Ah, não. Não lute contra a carne, não, Daniel. Daniel, não lute contra a carne, não, Daniel. Irmão, veja o quanto os pastores fazem vocês errarem. Por isso que errais, e por isso que vocês são julgados, e repreendidos e corrigidos pelo sábio do Senhor. Mas o que eu peço para vocês, irmão, não despreze a repreensão de Deus, não desprezem. Busque a Bíblia, busque a Bíblia. Não desprezem, não me tenha como ignorante, não. Ireis, mas não pequei. Não me tenha como ignorante, irmão. Eu estou alertando a vocês. O dever dos sábios, que o Senhor fala em Daniel, que mandará sábios, muitos sábios. São contados a dedos que estão aí, os sábios que estão pregando verdade mesmo. São contados a dedo. Deus disse que enviaria sábio no meio dessa nação de hoje, nesse fim dos tempos, para ensinar a vocês, sábios. Mas não esse profeta que está aí, apóstolo Marcelino. Na profecia da Bíblia, Deus não prometeu enviar profetas para guiar nações. Deus não prometeu enviar ninguém para guiar as nações. Não, irmão. O único que vai guiar a vocês é Deus. Deus é quem me guia. Eu só ouço a voz de Deus, que é a Bíblia. Eu só ouço a voz de Deus. Deus é quem me guia. Então eu também vou guiar os outros irmãos, cada um guiando os outros para a verdade certa. Deus é quem guia a todos. Deus não deixou o rei na terra para guiar a nação. Não. O último rei verdadeiro, o último profeta verdadeiro, o último sacerdote verdadeiro, o último servo foi Jesus. Ele foi o último. E é esse que nós devemos obediência até o fim. A ele é que nós devemos ouvir a voz. Esse é o profeta que nos guia. Esse é o pastor que nos guia. Deus não prometeu no fim dos tempos botar o homem como líder das nações. Não existe isso. Deus falou, irmão, nesse fim dos tempos, cada um salve a sua vida. Isso não quer dizer, irmão, que é para você se preocupar só com você, com a sua salvação. Ah, deixe que... Não
Não confunda, não confunda. Porque eu já peguei irmão dizendo isto. E citar esse versículo. Não, deixa ele com Deus. Deus é que vai julgar. Eu peguei irmão dizendo isso. Eu disse, misericórdia, meu Deus. Como essas pessoas cristãs estão cegas. Então eu citei um versículo para ele. Citei as verdades da Bíblia. E ele ficou calado. E não me respondeu mais. É assim, irmão. Quando a verdade é manifesta, eles fogem, eles apagam você do Facebook, lhe bloqueia do Facebook. Eu já botei muitos pastores para fugirem. Não que eu boto, que eu bloqueio, eu não bloqueio esses pastores. Na verdade, são eles que caem fora, né? Teve um pastor aí que pediu amizade, a minha amizade, eu aceitei ele. Então ele começou a publicar, irmão, heresias, besteira. Em vez de pregar Cristo, não, falando besteira, falando só de paz, de amor. Então ele publicou lá sobre judaísmo, que é para vocês saberem o que significa o seu nome. O que significa o seu nome no hebraico. Aí ele fala lá o nome de um que Mário não sei o que, é o nome de pessoa boa, pessoa humilde, todo Mário, né? Quem tem um nome Mário é uma pessoa humilde, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Irmão, que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? Tem tanto Mário na terra e você vai acreditar nessas coisas? De achar que todo Mário, todo nome Mário hebraico são pessoas humildes e boas? Pelo amor de Deus, irmão. Tem muito Mário aí matando pessoas, estrupando, roubando, mentindo. Tem vários nomes repetidos na terra. Tem muito José Roberto, tem muita Maria, tem muita Creonice. Agora vem esse pastor postar isso no meu Facebook para você conhecer o que significa seu nome no hebraico. Irmão, pelo amor de Deus. Dizendo que todo nome, por exemplo, todo nome José Roberto é uma pessoa boa no hebraico, né? José Roberto no hebraico é uma pessoa boa, é uma pessoa... Irmão, pelo amor de Deus, cuidado. Porque tem muitos José Roberto aí mentindo, estão roubando, estão estupando, entendeu? Isso é a pior loucura da minha vida, irmão. Eu ouvi as cabalas de judaísmo. Ensinamento de judaísmo é a pior cabala demoníaca. Estão matando a letra da Bíblia. Assim como o apóstolo Marcelino. Ele é do judaísmo. Ele falou que Jesus vai reinar lá em Israel, na cidade de Israel, aqui na terra. Meu irmão, pelo amor de Deus, se acorde. Ele está fugindo da Bíblia. Ele está levando as pessoas a acreditarem no que vem lá do céu. Acreditar nas palavras que só vem lá do céu e desprezando a Bíblia, irmão. Eu peguei esse vídeo ele dizendo, a letra mata, não sei o que, a boca do profeta é a voz de Deus. Irmão, se acorde. Se acorde, meus amados. Que conversa é essa, irmão? Só porque a letra mata significa que eu vou me afastar da Bíblia? Irmão, pelo amor de Deus, se acorde. E vou passar a acreditar em homens que estão tendo visão aí, está recebendo anjo, está recebendo Deus aí, vendo Deus, vendo anjo. Jamais, jamais, irmão. A Bíblia diz, não se afastei da palavra de Deus. É como eu falei, irmão, a letra mata, mas o Espírito Santo é que testifica. O Espírito Santo é que testifica o que está de errado ali numa Bíblia. Quando algo está errado, que Deus não falou, que está indo além, e você vai ver que Deus não falou aquilo, é estranho. Então essa Bíblia é falsa. O Espírito Santo vai testificar de que aquilo que está na Bíblia está errado. Deus nunca falou isso. Então essa Bíblia é falsa. Então você despreza essa Bíblia, joga fora. Entende, irmão? Então o pastor Marcelino está fazendo com que as pessoas se afastem da Bíblia para acreditar agora em sabedoria lá do alto. Irmão, só se for da sabedoria do alto, só do céu para baixo. Mas lá do infinito, onde Deus mora, essa sabedoria do apóstolo Marcelino não vem de lá. Não vem de lá. Não receba nada, irmão. Não receba nada de estranho. Outro ensinamento estranho, diferente, novo, do apóstolo Marcelino, que está agora pregando outra doutrina, dizendo que a voz dele é a voz de Deus. Tá triste, irmão, tá? Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus pela sabedoria que Ele me deu e dá a todos, e quer dar a todos, que tem pessoas sábias por aí, mas são difíceis
são difíceis de se encontrar, mas tem pessoas sábias. O que eu digo para vocês é que vocês preguem o que diz a Bíblia, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, a história ali e pregue para as pessoas. Porque se vocês ficarem mandando para mim vídeo de pastores da teologia, irmão, eu vou ter que repreender você, eu vou corrigir você, o seu erro, e ensinar você, né, particularmente. Eu vou ensinar você particularmente. Mas se você estiver postando esses vídeos ainda desse pastor, quando eu revelar para você que ele é falso pastor, aí eu vou denunciar esse pastor. Eu vou denunciar esse pastor, tá? Aí quem vai passar vergonha é você que publicou esse vídeo, que está temando publicar esse vídeo. Você tem que pregar, irmã, mulheres, minhas irmãs mulheres, para que vocês sejam sábias. Pregue a Bíblia. Não fique postando mensagem de tal fulano, de tal não sei quem, mensagem dali, mensagem daqui, pegada lá nas redes sociais, pegada no YouTube. Irmão, pregue a Bíblia. Pregue somente o que diz a Santa Escritura. Foi isso que Jesus ensinou aos apóstolos. Pregue o que diz a Santa Escritura e não o que diz essas mensagens que estão postando no meu Facebook. Porque a Bíblia tem resposta para todas as mensagens que esses falsos que estão Judas estão postando no meu Facebook. Que são mensagens que vai além, está interrompendo a Jesus, blasfemando a Jesus. Isso é terrível. Isso é terrível. Então tem pessoas que dão like, tem igrejas e pessoas que dão like, né, nas minhas postagens. Mas isso não significa que eu vou achar que essa igreja é verdadeira. As mesmas igrejas que eu falei, que eu denunciei, vou achar que essa igreja é verdadeira. Porque até agora eu não vi essa igreja confessar o seu erro, do seu erro que cometeu, de pregar ensinamento errado às pessoas. Eu não vi até agora essa igreja pregar a Bíblia no Facebook. E principalmente os cristãos. Ninguém está pregando. Tem pessoas postando mais fotos de casamento e ainda diz que é cristão, irmão. Irmão, o que eu estou vendo, as pregações de hoje, é de criatura. Estão honrando mais as criaturas do que o Criador, do que Jesus. Então essa mulher, ela posta direto foto de casamento, direto. Eu quero dizer para você, minha amada irmã, eu quero dizer para você, minha amada, volte ao primeiro amor, leia a Bíblia, pregue Cristo. Não é tempo de perder tempo, não é tempo de perder tempo. A mentira está jorrando, está prosperando na terra. E você perdendo tempo de estar postando casamentos da sua família, outros ficam postando pobre, é isso e aquilo. Mas cadê Cristo ser honrado? Cadê a palavra ser pregada ao mundo? Tá triste, irmão, tá? Que Deus tenha misericórdia de vocês. Eu repreendo vocês para o bem. Assim como Jesus repreendia as pessoas para o bem. Mas elas odiaram, esses pecadores odiaram Jesus. Porque Jesus falava do mal delas. Assim como eu estou falando do mal de vocês, do erro, vocês estão me odiando. Vocês estão me odiando e me tendo como inimigo, como falso cristão, como falso sábio. Vocês estão lutando com Deus, estão lutando com a pessoa errada. A Bíblia diz que Deus repreende aquele que Ele ama. Deus, Ele castiga aquele que Ele ama. Então eu estou repreendendo vocês para que vocês observem a palavra de Deus que vem da Bíblia. O que eu falo é da Bíblia. Que vocês vá lá, confira, leia dia e noite, para não lutar contra Deus, para não blasfemar contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus. Tá, irmão? Então não esqueça, irmão, que o apóstolo Marcelino está fazendo com que as pessoas não acreditem mais na Bíblia. E é por isso que você está vendo essas doutrinas estranhas, vinda do alto, que é do céu para baixo, né? Essa doutrina, essa sabedoria do alto que ele está tendo aí, é do céu para baixo. Porque lá do alto, onde Cristo, Jesus mora, essa sabedoria não está sendo revelada ao apóstolo Marcelino. Tá, irmão? Então, se você recebe outra doutrina, dessa sabedoria que vem lá do alto, que não está na Bíblia, é diferente, é nova doutrina, é nova profecia, não receba. Lembre-se do que Jesus falou. Não receba
outra doutrina, outra profecia da qual já está escrito na Bíblia. Não é para receber. E o apóstolo Marcelino profetiza muito para as pessoas. Cuidado, irmão, que o falso profeta ele vai fazer muitos milagres. Não esqueçam disso. O apóstolo Marcelino, o falso profeta, o anticristo, está fazendo muitos milagres. Aí eu me lembrei na hora, meu. Eu me lembrei na hora do falso profeta do Apocalipse. O grupo da Voz que Clama no Deserto publicava direto milagres e bênçãos. Eu digo, meu Deus do céu, esse povo não prega mais não. Aí foi aonde eu estranhei e me lembrei, irmão, do falso profeta, que fala prodígios, milagres, que enganarão até possível for os próprios escolhidos. E tem muitos que eram escolhidos passando para acreditar no apóstolo Marcelino. Vão perder a sua vida. Já está decretado pela Bíblia os que vão perder a batalha, que vão ficar do lado do falso profeta do Apocalipse, que vão receber a marca. Por isso que o apóstolo Marcelino diz que não é para se preocupar com o número, com a marca da besta. Veja só, irmão, que estratégia ele está usando. O falso profeta é que vai levar vocês a aceitar a marca da besta. E é por isso que no live, está lá no live dele, está lá no YouTube dele, vai lá no canal dele, você vê lá, observa os vídeos, você vai ver. Ele disse que não é para se preocupar com a marca da besta, com o número da besta, porque isso vai demorar, vai... Cuidado, irmão, cuidado. Enquanto você pensa que vai demorar para vir a marca da besta ou o número, você já pode estar, preste atenção, você já pode receber essa marca no corpo e depois os governos dizer assim, esse chip que está aí na mão de vocês é que vai ser para comprar as coisas, o dinheiro vai acabar. Aí vocês foram enganados pelos pastores da teologia, pelo falso profeta, pelos falsos apóstolos. Você foram iludido e enganado. E você vai perceber que foi enganado porque o chip já vai estar em sua mão. Cuidado, irmão, cuidado. Nada vai entrar no meu corpo. No meu corpo não vai entrar nada de chip, da tecnologia, da ciência misturada com fé. Nada. Esse corpo aqui é meu. Não sou escravo de ninguém. Isso é agressão à natureza humana. Invadir o corpo para botar tecnologia aqui dentro. Eu não sou robô. Eu quero dizer a vocês, cientistas, que eu não sou robô para que vocês implantem aqui dentro tecnologia, coisas aqui no meu corpo. Eu não sou robô. Para botar no meu sangue sanguíneo, botar o chip no sangue sanguíneo. Não. Esse corpo aqui pertence primeiramente a Deus e pertence a mim. Não serei escravo de ninguém. Não serei escravo. Mas como a profecia tem que ser cumprida, vai ser fisicamente. A marca da besta vai ser físico. Só espere para vocês verem. Isso você só vai ver quando realmente publicarem que o dinheiro vai acabar. Primeiro eles têm que ficar enganando, tá, irmão? Primeiro eles têm que enganar. Eles vêm com o celular primeiro. Olha, você vai poder comprar e vender com o celular. Um exemplo. Com o celular, o dinheiro vai acabar. Eles vão começar pelo celular. Aí depois vem o chip. Porque o celular, irmão, qualquer ladrão pode roubar. E roubar rapidinho o seu dinheiro. O celular pode cair no chão, quebrar. E aí? Como você vai comer, sobreviver, fazer compra? Veja a estratégia que já estão fazendo. Porque eu já vi muito dizer assim, que na China vai usar o celular, que vai comprar através do celular. Então, irmão, entenda uma coisa. Eles têm que vir manipulando um pouquinho. Começa pelo celular. Por alguma coisinha. Só que realmente vai vir é o chip implantado. Porque o diabo vai marcar. Os governos da terra vai marcar os seus para que vocês não ajudem aqueles que não vão aceitar as suas leis. As suas leis que vai de encontro à lei de Deus. Deus falou, irmão, que eu vou trazer para vocês. Deus falou que vai fazer a diferença
entre a lei da terra e a lei de Deus. Eu estou na lei de Deus e não na lei da terra. Eu estou na terra, claro, para obedecer os ministros. Eu não vou matar, eu não vou roubar, entendeu? Eu não vou fazer nenhum mal na terra. Claro que eu vou obedecer às autoridades. Mas me calar, me fazer me calar, não pregar mais a Bíblia, só falar de paz, de coisa boa, isso eles não vão conseguir. Se eles querem respeito, então tem que me respeitar também. Tem que me respeitar, porque Deus mandou pregar a Bíblia. Deus mandou revelar todos os mistérios da Bíblia para o mundo. Então, ele tem que me respeitar, porque eu estou fazendo o que Deus manda e não o que eles querem, tá? Então, que Deus, irmão, abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês, trazendo sabedoria e que Deus acorde aqueles que Ele conhece, que estão com o espírito do erro. Deus vai trazer de volta isso que Ele conhece. Aqueles que Deus predestinou, que caíram, estão caídos, Deus vai trazer de volta. Foi a promessa que Deus fez. Deus vai trazer de volta os afastados que deixaram o Espírito Santo. Deus prometeu que vai trazer de volta. Porque essa igreja de demônio do apóstolo Marcelino diz que quem abandona o Espírito Santo não tem mais salvação. Isso é doutrina de demônio. E eu vou provar para vocês, irmão, a promessa que eu nunca vi nenhum pastor da teologia nos debates, no Veja Só, falando a respeito da blasfêmia do Espírito Santo. Eu nunca vi eles falar esse versículo que eu vou mostrar para vocês. A promessa de Deus. Que Deus vai trazer de volta os afastados. Aqueles que Ele predestinou, só Deus conhece. Eu não posso apontar o dedo para ninguém. Ah, você está salvo, salvo para sempre, já está salvo para sempre. Não, de maneira nenhuma, irmão. É Deus quem conhece o que Ele predestinou. É Deus que conhece. Então esse pastor Paulo Júnior é um perverso. Está se colocando como Deus, como juiz, para condenar a pessoa, para julgar a pessoa por ele mesmo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que todos que aceitam Jesus já está salvo para sempre. Tenha cuidado, irmão, tenha cuidado. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, muitos aceitam Jesus, mas nem todos são predestinados. Nem todos são predestinados. Então Deus chama, e quando Deus chama alguém para aceitar Jesus, se batizar, Deus chama esse faz parte da morte de Cristo na cruz. Jesus comprou, Deus comprou, Jesus pagou um alto preço para que todos sejam salvos. Mas quem escolhe, irmão, para participar da morte de Cristo, da ressurreição, é Deus. É Deus. É Deus quem escolhe. Agora, as falsas religiões diabólicas, como a católica e outras religiões por aí, Cristo já pagou na cruz, estamos salvos pela graça. Irmão, que loucura, é muita loucura. Aí vive tudo se misturado com o mundo, com idolatria, com artes, com feitiçarias, e diz que já está salvo, porque Jesus morreu na cruz, já pagou na cruz. Isso é a pior loucura que eu já vi em minha vida. A pior doutrina de demônio é essa. A pior doutrina de demônio é essa. É você pregar por aí e dizer: somos salvos pela graça. Basta crer, basta ter fé. Irmão, isso não é doutrina do Senhor. Isso não é doutrina do Senhor. Jesus deixou vários mandamentos. Não é somente você crer em Deus. Não é somente você ter fé. Não é somente você ter a graça. Porque ter a graça, todo mundo tem a graça aí. Só que essa graça é sem graça. Mas a graça que eu tenho é uma graça chamada Deus, Jesus. Uma graça que me dará salvação. Mas essa graça que as pessoas falam, somos salvos pela graça. Na verdade, serão salvos, serão perdidos pelas trevas. Porque são igrejas que querem ser salvos sem fazer nada, sem se esforçar. Aí fica dizendo: somos salvos pela graça. Basta ter fé, basta somente crer. Ô irmão, pelo amor de Deus, não esqueça que o diabo crê também. É por isso que Jesus deixou escrito essa resposta para dar a esses que diz:
Basta só crer. A Bíblia tem resposta para tudo, para envergonhar esses falsos cristãos. Tá? Eu tenho compaixão de todos, como Jesus teve compaixão dos pecadores na cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-o, porque não sabe o que fazem. Mas quem decide participar da salvação, participar da morte de Cristo, é Deus. É Deus quem escolhe. É Deus quem perdoa quem Ele quer. É Deus quem tem misericórdia de quem Ele quer. Está na Bíblia. É Deus quem fala. Não é o padre, não é nenhum homem da terra. Deus diz que tem misericórdia de quem Ele quer. Então aquelas pessoas que Jesus falou: Pai, tenha misericórdia porque não sabe o que faz. Então Deus é quem vai ter. Deus é quem vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Porque nem muitas daquelas pessoas que estavam ali na cruz, que eram os fariseus, não terão mais salvação. São aqueles chamados filhos malignos, filhos do demônio, que Deus tirou o reino deles. Deus tirou o reino deles. Jesus disse quando estava na terra: o reino de vocês será tirado e dado a outro. Bem assim, Deus vai fazer a mesma coisa com vocês, falsos cristãos. É mais fácil Deus tirar o reino de vocês que não estão pregando Cristo, estão falando mais de família, só de coisas boas, só de paz. É mais fácil Deus tirar o reino de vocês e dar para o ímpio que está pregando verdades, que está sendo mais sábio que vocês. O que eu quero dizer com isso é que Deus vai mudar o coração daquele ímpio, vai transformar o coração daquele ímpio para ele se converter do pecado, abandonar o erro e confessar o Filho de Deus. Por quê? Porque ele está sendo mais sábio que vocês. Ele pelo menos está pregando algo da Bíblia que vocês não estão pregando. Então a mesma coisa que Jesus falou para os fariseus, que o reino de vocês serão tirado e dado a outro, é a mesma coisa que vai se cumprir. Deus vai tirar o reino de muitos daqueles falsos cristãos que estão blasfemando a palavra de Deus e vai dar para aqueles que realmente estão fazendo o que vocês não estão fazendo. Eu vejo muitos ímpios, eu vejo muitas pessoas que não são cristãos fazendo o que vocês não estão fazendo. Então Deus vai ter mais misericórdia dela do que vocês. Mas não esqueça, irmão, tá? Não esqueça que Deus também vai acordar muito de vocês que estão dormindo, que estão atropelando a palavra de Deus, tá? Para vocês não se confundirem. Irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Não percam os meus vídeos, porque é momento dos sábios ensinar a verdade para vocês. Deus prometeu e já está cumprindo. Os sábios do Senhor já estão no mundo, mas são difíceis de encontrar esses sábios. Porque esses sábios são mais desprezados, são desprezados por todos, pelos ímpios, pelos governos, pelos cristãos que estão se misturando do outro lado. Esses sábios são desprezados, mas somente vai conhecer aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece e que ouve somente a voz de Deus. Somente esses homens, essas mulheres, os verdadeiros adoradores, é que vão conhecer quem são os sábios de Deus. Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Nasubiri toka kwako